Bom, então nesse vídeo eu quero falar aqui com vocês sobre a diretoria em si do Cruzeiro, o planejamento para essa temporada, os protestos também, né, em relação ao Ronaldo, ao Pedro Martins, ao Paulo André, enfim, ao Elias, todo mundo que faz parte da montagem de elenco do Cruzeiro e principalmente que toma as decisões, né, que igual eu comentei no vídeo de ontem, não tem como falar, por exemplo, a culpa é mais uma vez do treinador. Será mesmo, cara? Acho que até a torcida do Cruzeiro tá ficando... todo mundo meio que já está acordando para esse ponto. Será que é mais um técnico, né? Depois de vários que já foram contratados, a culpa ainda continua sendo do treinador? O que eu, né, olhando assim de fora, poderia analisar sobre essa questão? Será que o Cruzeiro montou um time fraco? São jogadores ruins, por exemplo, de Série B, que falta um investimento, por exemplo, para o Cruzeiro brigar por algo a mais? Enfim, eu vou trazer aqui um pouco mais de detalhes nesse vídeo. Se você puder deixar seu like aqui embaixo, se inscrever, nos ajuda bastante. Estamos com esse objetivo de chegar a 43 mil inscritos aqui no YouTube. Se você está assistindo, comente aqui embaixo também o seu nome, a sua cidade, que me ajuda, né, o algoritmo aqui no canal. O Cruzeiro não está numa fase tão legal, mas continuo trazendo um vídeo aqui para vocês. A culpa é do Cruzeiro News está de boa. Então vocês podem se inscrever aqui embaixo, deixar seu like para receber mais atualizações. E vamos aqui então para essa análise do vídeo de hoje. Bom, então vou me basear também nessa última pesquisa que eu fiz lá com vocês, nessa postagem que eu fiz lá no Instagram, né, deixei com uma foto do Seabra e perguntando, depois desse desempenho ruim do Cruzeiro, né, não só nesse início de ano e tudo mais, desde a derrota no Campeonato Estadual, quais mudanças você acha que deveriam ser feitas, né? Se seriam jogadores, se seriam a diretoria, se seria, por exemplo, o comando técnico? E é uma pergunta e um questionamento bem válido, até porque o Cruzeiro não vem apresentando bom futebol, até que no Campeonato Brasileiro conseguiu ali uma vitória contra o Botafogo e um empate contra o Fortaleza, que convenhamos, né? Se o Cruzeiro tivesse 3 derrotas hoje em 3 jogos, seria uma loucura ter perdido pro Botafogo, ter perdido pro Fortaleza, com empate no finalzinho. Sinceramente, eu não ficaria nada surpreso, né? Então, na minha opinião, esses 4 pontos aí hoje já estamos saindo no lucro, né? Desses últimos 2 jogos mostrou, né? Realmente o potencial do Cruzeiro tem com essa derrota contra o Atlético Mineiro e esse empate, né? Com um sabor terrível contra o Leão da Calera, com um futebol no segundo tempo, metade do primeiro tempo em diante, realmente desprezível, né? E assim, como que eu analiso essa questão? Até essa postagem que eu deixei de base aqui para vocês, muita gente, obviamente, culpando muito mais a diretoria do que o próprio treinador. Eu vi muita gente falando sobre o Seabra e tudo mais, não que eu seja o maior defensor, igual eu falei, acho que pro Cruzeiro trazer um técnico que pelo menos conhece o elenco foi um ponto positivo, mas desde o começo eu já falava, né? O Seabra não iria aguentar uma sequência tão ruim de resultados, porque não tem o mesmo histórico, não tem as mesmas costas largas que teria um treinador assim mais experiente no futebol brasileiro, e isso dependendo poderia ser bom ou ruim, né? E acaba que ainda não tenho minha opinião formada sobre isso, porque são pouquíssimos jogos dele no comando do Cruzeiro, se eu não estiver enganado, 5 até aqui. Mas, sem dúvidas, né? Você falaria para mim, eu esperaria um técnico chegar não agora, esperaria um treinador que chegasse ali em dezembro, se realmente tivesse a mudança, e continuasse por decorrer de uma temporada, 2, 3, 4, então eu sinto uma falta gigante, né, no planejamento de longo prazo aqui no Cruzeiro, que simplesmente parece que não existe, né, parece que está mais preocupado lá para 2026, 2027, que aí o Cruzeiro vai estar bom, do que o atual momento, né, o atual momento é realmente do Cruzeiro mais um ano brigar pela Série B, e não seria loucura nenhuma, né, se alguém falasse que o Cruzeiro vai brigar de novo para a Série B esse ano, hoje em dia eu não fico nem mais chateado, não fico bravo, eu falo, cara, é verdade mesmo, né, olha o desempenho que o Cruzeiro tem feito. Como que você argumenta, né, com os resultados pífios, né, que o Cruzeiro vem tendo nesses últimos jogos, mudança de técnico mais uma vez, e aí na minha opinião já fica bem claro que é o seguinte, né, o planejamento do Cruzeiro, na minha opinião, hoje é de um clube que, sinceramente, não parece nenhuma SAF. Tudo bem, pode ser que seja profissional no dia a dia e tudo mais, o Cruzeiro melhorou muito nessa questão, mas agora falar que tem um planejamento interessante, com mais uma demissão de técnico depois de estadual, treinadores não ficam nem 3 meses e meio aqui no Cruzeiro. Qual que é a diferença de um clube desse jeito para um clube, por exemplo, da Série B, da Série C, que está numa fase ruim e fica mudando de técnico toda hora? Ou um time que está perto de ser rebaixado no Brasileirão, tentando trocar treinador toda hora para ver se tem alguma mudança ou não. A única coisa que o Cruzeiro não está mudando é a diretoria, né? Que pelo menos está com um projeto de longo prazo, mas é aquela coisa, o Cruzeiro nessa temporada em si, igual eu tinha comentado no início do vídeo, faz uma temporada ruim no quesito de contratações. Olha, eu diria que não, eu diria que o Cruzeiro trouxe algumas peças interessantes, como por exemplo o Gabriel Veron, o Bareal, o Dineno, o próprio Matheus Pereira agora ficando em definitivo, o Cifuentes também eu achei uma boa aposta, o João Marcelo que vai ser comprado, trouxe de volta o Zé Ivaldo, o Vidalba, então não, tá longe de ser ruim, ainda tem algumas peças do ano passado que deu certo, né, como o Marlon e o William, que tudo bem, caiu muito de rendimento, o Marlon, sinceramente, ele já não é mais o mesmo, já tem uns... Cara, tem uns 3 jogos ali, 4 jogos que ele tá muito abaixo. Espero que ele volte a ser o que ele era, né? Sempre como foi no Cruzeiro. E eu não acho que seja uma temporada ruim nesse quesito. Então, eu não sei como que funciona, né, o Cruzeiro, quem faz esse planejamento de contratação de técnico e tudo mais.
seja quem for responsável por contratações em si, não acho que está ruim, porque se for, por exemplo, o Pedro Martins que faz só esse papel de contratações, óbvio que vai ter uma análise de todo mundo, mas se ele for o grande responsável, não acho que está ruim não, acho que foi uma boa janela de transferências para o Cruzeiro, e olha que o cara não tem dinheiro, né, sinceramente o Cruzeiro não tirou hora nenhuma, 50 milhões de reais, 35 milhões para contratar um jogador, são empréstimos com uma compensação baixíssima, como foi o Dineno e o Lucas Romero com menos de 11 milhões de reais, trouxe os dois, compensação pelo Vidalba, e aí tem um prazo, né, para pagar, caso queira comprar o Gabriel Veron, caso queira comprar o Vidalba, caso queira comprar o Barial também, né, o próprio Matheus Pereira, o João Marcelo, enfim. Acho que fez uma janela muito interessante mesmo. Só que o planejamento do Cruzeiro em si, igual eu falei, é pífio, né? Como se fosse realmente um clube que não é SAF e que pior do que não é uma SAF, né? Que tem muitos clubes que não são e são bem administrados. O Atlético Paranaense, um Fortaleza da vida, Fortaleza com vários anos com o mesmo técnico, parece realmente um clube amador, né? Ficar mudando toda hora o treinador como se fosse achar uma solução mágica. Que na minha opinião, a única solução mágica que o Cruzeiro poderia ter feito era manter um trabalho um pouco mais de longo prazo, né? Tudo bem, não que eu seja a favor da permanência do Larcamon, se o Cruzeiro já havia problemas ali no trabalho, que bom que demitiu, mesmo chegando na final do estadual, e realmente o Cruzeiro chegou a conquistar o Campeonato Mineiro durante 70 minutos do torneio, né, da decisão, 60 minutos, por exemplo, e aí perdeu na reta final ali com uma desatenção incrível, né? Então, se já havia uma oscilação no trabalho do Larcamon, beleza, demitiu ele, mas aí trouxe o Seabra, que é igual eu falei no último vídeo, não que ele seja o culpado, se tivesse começado a temporada com ele, inclusive, eu acho que seria melhor do que tacar ele agora já na Série A, sem ter escolhido nenhum jogador do atual elenco, sem ter indicado nenhuma peça do Cruzeiro, e aí, mais uma vez, igual foi na temporada passada, tendo, né, por exemplo, a chegada de um treinador no início do Campeonato Brasileiro, né, trouxe o Pepa ali, logo depois da eliminação no Campeonato Estadual, o Pesolano já falou que não queria ficar, e o Cruzeiro insistindo para ele ficar até março, 3 meses e meio para achar um técnico, cara, nem que colocasse um interino. O Seabra do ano retrasado, no ano passado, ele já era melhor do que ter trago esse tanto de treinador que o Cruzeiro fez, como foi na temporada anterior. Então, eu acho que, na minha opinião, sim, analisando de fora, falta ali o Cruzeiro, então, ter, primeiro ponto, né, essa questão do planejamento melhor, de longo prazo, com os técnicos que ele traz, acho que está faltando muito isso. Uma escalação como base, até porque todo jogo está uma oscilação gigante em relação aos jogadores. Um fulano joga, outro fulano não joga. A torcida fica muito irritada também, tem algumas peças que são, cara, quase não saem do time, e até saiu, né? Contra o União La Calera, o Arthur Gomes, o Ramiro, o Neres, e que desempenho, hein? Então, sinceramente, ficaria louco se contra o Vitória ali, ó, ter Ramiro, Machado, Neres, Vital, Arthur Gomes, Rafael Elias, enfim, eu falaria tudo bem, porque se os caras contra o União La Calera fizeram aquela palhaçada, então que deixe, né, os reservas que nós falamos que são piores, mas que pelo menos o Cruzeiro estava ali pontuando, né? Então, sinceramente, olha que nível, né, que nós chegamos aqui no Cruzeiro. Eu acho que falta principalmente um investimento maior do Ronaldo e esse planejamento. O investimento em si, é igual eu falei, as contratações não acho que foram ruins, que o Cruzeiro tem um time hoje igual do Juventude, do Atlético Goianiense, do Criciúma, do Vitória, por exemplo, que subiram da Série A. Não concordo. Acho que o Cruzeiro tem um time interessante, na minha opinião, próximo ali de competir com o Atlético Paranaense, dependendo com Fortaleza, com algumas peças. Óbvio que esses clubes igual o Fortaleza, o Atlético Paranaense, o Fluminense também, que tinha uma folha muito próxima do Cruzeiro no ano passado, porque o Cruzeiro tem esse ano, o Fluminense foi campeão da Libertadores no ano passado, pouquíssima diferença, 1 milhão a mais, alguma coisa assim. Só que são trabalhos de longo prazo, tá vendo? O Atlético Paranaense nem tanto, que eles mudam de técnico toda hora, acho que isso é um ponto negativo para eles, mas uma gestão que já tem muitos anos, com uma filosofia de trabalho parecida. Fortaleza e o Fluminense já tem um trabalho de longuíssimo prazo, com os mesmos treinadores, e faz, sem dúvidas, muita diferença. Só que eu sinto um pouco de falta no Cruzeiro essa questão da transparência em relação ao investimento, né? Por exemplo, todos os clubes que viraram SAF, seja o Bahia, o Vasco, esses são os que eu mais vejo, né? Tem, por exemplo, um prazo ali que mostra, o investidor, por exemplo, fez tal tantos milhões já investiram no clube nesses últimos anos. Nós não vemos muitas informações disso, né? E não que o Ronaldo não esteja investido, até porque só são 400 milhões em um espaço muito grande, então nem daria para ver tanta diferença assim, 100 milhões, 200 milhões em um ano, não seria. Só que eu não vejo ninguém falando disso. Quantos milhões já foram investidos? Quanto que falta? Por que não vende um percentual então do Cruzeiro ali para o investidor, para o próprio Pedro Lourenço, e não pega esse dinheiro e reinveste no futebol? Ou seja, comprando os jogadores que estão agora emprestados, seja para essa temporada mesmo, não trazer algumas peças que seriam mais importantes, porque o Cruzeiro, é claro, deu uma melhor no seu time do ano passado, só que nesse ano você tem uma expectativa de que vai ser melhor, e não é eu e a torcida que está com essa expectativa. O próprio Ronaldo falou isso, e olha que ele não é de criar ilusões assim, né, de falar, nossa, o Cruzeiro vai ganhar o Brasileirão esse ano, nunca falou isso, mas falou que seria um ano melhor. Tá sendo. Tudo bem, chegou na final do estadual, não chegou na temporada passada,
Mas mudança de técnico mais uma vez, futebol que o Cruzeiro apresenta. Tudo bem que, igual eu falei, tem 4 pontos em 3 jogos, não está um desempenho pífio no Brasileirão, mas pode ser que esteja daqui 3, 4 rodadas, né? O Cruzeiro tem uma possibilidade de, se não ganhar os próximos jogos, entrar numa situação assim bem delicada mesmo. Então, eu acho que nesse momento não vejo a saída do Pedro Martins, não vejo a saída do Paulo André, mesmo que tenha vários protestos em relação a isso da torcida, não acho que são agora o Cruzeiro tem um dono, né, gente? Não tem como você pensar que vai ter um protesto e o Ronaldo vai vender e vai sair do clube. Não acho mesmo, a não ser que tenha um rebaixamento ou algo nesse sentido. Acho que o Cruzeiro vai acabar caindo, Gustavo? Olha, eu acho que não, tá? Mas eu vejo que vai ser uma temporada, não sei se parecida com o ano passado, mas que vai ser difícil do mesmo jeito. O Cruzeiro iria, se não ganhar esse jogo, vai ficar 1 ponto do Z4. Entrou no Z4 com 2 jogos a menos. Vai ser muito parecido o cenário, é o que está pintando. Espero que consiga dar uma volta por cima, não sei até que ponto. Acho que a expectativa hoje do torcedor do Cruzeiro, o ânimo, né, e a vontade de ver os jogos está cada vez menor. Enfim, pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você mudaria? Até porque eu não posso sair falando tudo aqui, né? O Ronaldo, enfim. Não vou colocar a minha cara aqui a fogo, mas você torcedor aí deixa aqui embaixo até para ter uma perspectiva melhor, né? E eu, com muita calma e tentando falar aqui as palavras mais certas, né, possível, seria essa a minha análise. Uma falta de planejamento, falta de investimento e transparência também em relação aos investimentos que foram feitos no Cruzeiro. E é isso. Nos vemos aí numa próxima. O outro vídeo onde eu falo sobre o Seabra, se ele deveria sair, se ele é o maior culpado e outras opções de treinadores, está aqui na tela. É isso.